Há mais de 2 anos, a UERN aguarda pelo lançamento do aviso de habilitação do Ministério das Comunicações para preenchimento do canal de rádio educativo ainda vago em Mossoró. A nossa universidade tem toda a estrutura para uma emissora de rádio. Curso de comunicação social, corpo docente e técnico qualificado e equipamentos. Por isso, a UERN desponta entre as entidades mais preparadas para concorrer a este canal. Através da petição pública, alunos, técnicos e professores querem chamar a atenção do Ministério das Comunicações, agilizando o processo, para que Mossoró finalmente possa ter um canal de comunicação 100% público, 100% da nossa gente. Então, participe da luta pela abertura da rádio universitária da UERN. Acesse o site uern.br/universitariafm, assine a petição pública online e lute conosco pela criação de uma rádio com cara nova, com a cara de todos nós. Essa campanha é uma iniciativa do curso de Comunicação Social, Rádio Laboratório e Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org. Diálogos passionais, paixão literária, sabedoria de vida, trajetória intelectual e muito mais você encontra aqui, em mais um Encontro com Autores, projeto de extensão universitária desenvolvido pelo GECOM, Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UERN. No programa de hoje, o nosso convidado é o poeta moçoroense Cláuder Arcanjo, que vai nos falar de uma de suas paixões literárias, a paixão pela obra do poeta Mário Quintana. Nosso convidado discorre sobre as várias facetas desse poeta brasileiro e nos mostra a complexa simplicidade de Quintana. Como diz ele, nada melhor do que a poesia para falar do poeta. Com vocês, Encontro com Autores. Pedir licença ao Mário, vamos sentar na mesa aqui. Bom, antes de tudo, muito obrigado aí ao professor Ailton Siqueira e ao todos o que fazem aí o grupo de estudo complexo da universidade porque quando o professor me insistiu para participar desse evento, eu tive que fazer uma coisa que eu gosto muito, que é reler Quintana, né? Então o que eu vou fazer aqui não vou falar sobre digamos assim, um estudo acadêmico sobre a poética de Quintana. Eu vou falar sobre a poesia de Quintana. Quintana não é Quintana, você vai se apresentar aqui, né? E ele vai, nada melhor do que falar de um poeta do que mostrar a poesia de um poeta. Então eu vou fazer aqui uma sequência no tempo, para a gente seguir aqui a vida de Quintana, né? Um poeta longevo, viveu muito e viveu bem, né? E que deixou uma obra que
fez o centenário de nascimento dele ele nasceu em 1906, ou seja, em 2006 foi comemorado no Brasil, relançando essa obra que está aqui pela editora Globo, o centenário do poeta de Alegrete, Mário Quintana. Eu vou começar, eu insisti, o professor insistiu com um tema, e eu escolhi como tema a complexa simplicidade de Mário Quintana. Mário Quintana, durante muito tempo, foi dito como poeta das coisas simples. Na verdade, de simples ele não tem nada. Ele usa uma artimanha, que a gente vai ver, muito usada por Molière e outros clássicos da literatura, para passar uma grande mensagem com zombaria, com ironia, com humor, às vezes até com algumas vezes até com certo pedantismo, né? Eu gosto muito de uma frase dele que ele diz o seguinte: triste de quem não conserva nenhum vestígio da infância, diz ele num poema Incompletude do seu livro Porta Giratória. Em 1906 nascia Mário de Miranda Quintana, no dia 30 de julho, numa cidade chamada Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, conhecido orgulhosamente hoje como a terra de Mário Quintana. Ele era filho de um farmacêutico de nome Celso de Oliveira Quintana e de Virgínia de Miranda Quintana. Mas o próprio Mário, né, Mário? Ele quer falar. Então Mário disse uma vez no seu texto: nasci em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me aconteceu. E agora pede-me que fale sobre mim mesmo. Bem, eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Ah, mas os que querem são detalhes, cruezas, fofocas, dizia Mário Quintana. Aí então vai. Estou com 78 anos, disse ele na época, mas sem idade. Idade só há duas, segundo Quintana. Ou se está vivo ou morto. Neste último caso, quando se está morto, é idade demais, pois foi-nos prometida a eternidade. Então você vê que até Mário, quando ele fala nas prosas dele, é uma prosa poética, recheada de uma fina ironia e sempre com um fecho de ouro. Característico de quem? Dos sonetistas, porque Mário era um exímio sonetista. Em 1913 ele aprendeu noções de francês com seus pais. Isso é importante porque Mário vai se transfigurar num dos maiores tradutores da língua francesa, né, na literatura brasileira, na famosa Livraria do Globo, lá no Rio Grande do Sul. Em 1914, ele frequenta a sua primeira escola, a Escola Elementar Mista de Dona Mimi Coutinho. Em 1915, ele passa a frequentar a escola de um professor português de nome Antônio Cabral Beirão, concluindo então o seu curso primário. Em 19, imagina só, Mário passa a se matricular num colégio militar de Porto Alegre, em regime de internato, mas não resistiu muito tempo. Em 24, emprega-se na Livraria do Globo, trabalhando com Mansueto Bernardi, que ele foi muito amigo, durante 3 meses. Em 1925, ele retorna a Alegrete, onde trabalha como prático na farmácia de seu pai. Em 26, um fato que marca a sua vida: falece sua mãe. É premiado, nessa época, em um concurso de contos. Mário começou com contos no Jornal Diário de Notícia, com um trabalho chamado A Sétima Personagem. Em 27, um ano depois, falece seu pai. Um poema seu é publicado pelo famoso Álvaro Moreira na revista Para Todos, no Rio de Janeiro. Em 29, ele ingressa na redação do jornal O Estado do Rio Grande, dirigido por Raul Pila, em Porto Alegre. Aí Mário começa a ter um convívio com os grandes intelectuais de Porto Alegre. Porto Alegre, nessa época, era um momento riquíssimo da literatura brasileira, capitaneado pela Livraria O Globo e pelos grandes jornais da época que circulavam no Rio Grande do Sul. Em 34, dá-se a sua primeira tradução do livro Palavras e Sangue, de Giovanni Papini, editora Globo, Porto Alegre. Mas Mário não para por aí, ele passa a ser um tradutor. Traduz ainda autores como Marcel Proust, Guy de Maupassant, Balzac, Virginia Woolf, Voltaire, Huxley, Somerset Maugham e Joseph Conrad. Só fera, né? E ele dizia, brincando, que ele traduzia esses grandes nomes com medo desses grandes nomes serem mal traduzidos, né? E ele disse isso numa entrevista que ele deu a Edla Van Steen no livro Viver e Escrever. Traduzi Proust, disse Mário, por amor à dificuldade da tradução. Quando soube que Proust estava incluso no programa editorial da Globo, não da TV Globo, da Livraria Globo, pedi imediatamente para traduzi-lo,
por medo que caísse em outras mãos. Retirei-me, aí dá-se um fato interessante. Ele se retirou do quadro de funcionário da Globo quando, por ocasião de um aumento de salário, ele não foi contemplado. Não é isso, Mário? Sob a alegação de que ele se demorava muito na tradução de Proust. Imagina, né? Você pagar um tradutor por página, né? Traduzir da primeira até a quarta parte. Ele traduziu até Sodoma e Gomorra. Por felicidade, conclui Mário, o restante da obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, foi cair em excelentes mãos. Na mão de quem? Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Disse Mário, satisfeito com a demissão dele da Globo. Em 40, publica o seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos. Mário já maduro, já conhecido como poeta. Como? Porque ele era publicado, né, nos jornais, nas revistas da época, e o pessoal dizia, Mário, quando é que tu estreia? Mário, quando é que tu estreia? Mário, ele só adiando a estreia dele. Fundamental na estreia de Mário, o irmão Milton, que não só financiou, como incentivou que ele lançasse o seu livro A Rua dos Cataventos. Um livro de sonetos, da editora Globo de Porto Alegre. Uma estreia com um livro de sonetos. Em 1940, nós estamos em plena maturidade da segunda fase do modernismo brasileiro. É um fato realmente típico de Mário Quintana, né? Segundo o pesquisador José Eduardo de Grésia, uma parte dos leitores mais críticos da época nunca perdoou Mário por isso, por ele estrear com um livro de sonetos. Formalmente, Mário Quintana se colocava desta forma contra os modernos, em plena vitória do modernismo. Vejamos como Quintana verseja sobre a questão social, no seu soneto número 5 do livro A Rua dos Cataventos. Eu nada entendo da questão social. Eu faço parte dela, simplesmente. E sei apenas do meu próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente. Nem é deste planeta, por sinal que o mundo se lhe mostra indiferente. E o meu anjo da guarda, ele somente é quem lê os meus versos afinal. E enquanto o mundo em torno se esbarronda, vivo regendo estranhas contradanças no meu vago país de Trebisonda. Entre os loucos, os mortos e as crianças, é lá que eu canto, numa eterna ronda, nossos comuns desejos e esperanças. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Não pense compreender a vida dos autores, nenhum disto é capaz, mas à medida que vivendo fores, melhor os compreenderás. Nesse bloco, nosso convidado fala da vida e obra desse poeta, do seu estilo singular e do seu reconhecimento com os quintanares. E ele diz, exatamente, não é isso, Mário? Exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é que eu adoro a síntese. Outro elemento da poesia, diz Mário, é a busca da forma, não da forma, da dosagem certa das palavras. Talvez concorra para esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia durante 5 anos. Note-se que é o mesmo caso de Carlos Drummond de Andrade, de Alberto de Oliveira e de Érico Veríssimo, que bem sabem ou souberam o que é a luta amorosa com as palavras. Um detalhe interessante. Em tempo, diz Mário, quem me introduziu na vida literária foi Cecília Meirelles. Lembro, diz Mário, que ela publicou o seu poema A Canção do Meio do Mundo no suplemento Diário de Notícia com a bela ilustração de Correia Dias. Em 43, Mário inicia a participação no jornal com um espaço chamado Caderno H, na revista Província de São Pedro. Em 46, publica o seu segundo livro, Canções. Só um livro de poemas pela editora Globo de Porto Alegre. Desta obra eu tenho um carinho todo especial por um poema que ele dedicou ao grande amigo dele, Augusto Meia, que ele considerava um dos maiores humanistas da época, também gaúcho, né? Augusto Meia ele dedicou um poema chamado Canção de Barco e de Ouvido, de esquecimento, né? Canção de Barco e de Ouvido, para Augusto Meia. Não quero a negra desnuda, não quero o baú do morto, eu quero o mapa das nuvens e um barco bem vagaroso. Ai, esquinas esquecidas, ai, lampiões de fins de linha, quem me abana das antigas janelas de guilhotina? Que eu vou passando e passando, como em busca de outros ares, sempre de barco passando, cantando os meus quintanares. No mesmo instante, olvidando tudo o que de ti lembrares. Então ele aí começa a ser conhecido, os poemas dele como os quintanares.
né? Ele passou a fazer um estilo todo próprio de poesia. Em 48, publica Sapato Florido. Já ele começa um amálgama entre poesia e prosa. Também pela editora Globo de Porto Alegre. A mesma editora publica nesse ano também o Batalhão das Letras. E aí Mário começa a adentrar na literatura infantil. No seu poema Comunhão, do livro Sapato Florido, Mário Quintana observa o seguinte: os verdadeiros poetas não leem os outros poetas. Aí ele vem, brinca mais uma vez. Os verdadeiros poetas leem os pequenos anúncios dos jornais. Ou seja, Mário chamando o poeta para a vida do cotidiano. Em 50 ele publica O Aprendiz de Feiticeiro. Essa era a grande paixão de Drummond. Drummond e Bandeira havia uma divisão entre o aprendiz e espelho mágico. Já a turma do Rio Grande do Sul vai gostar mais de outra obra dele. E Mário não diz o que é o preferido dele. Mas nas entrelinhas se percebe um carinho todo especial pelos 2 primeiros livros dele, onde ele revela realmente a sua mestria poética, né? O fazer poético de Quintana se encontra expresso em O poema chamado O Poema, do livro Aprendiz de Feiticeiro. E ele diz belamente o seguinte: um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Então ele é como ele define o que ele busca no poema. Em 51, ele publica Espelho Mágico, coleção de quartetos, um livro todo em quartetos, pela editora Globo de Porto Alegre, com a apresentação de quem? De Monteiro Lobato. Monteiro Lobato surpreende apresentando Mário. Vejamos alguns quartetos que eu selecionei dessa sublime obra. Das Utopias, acho que está no cartaz do evento. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Da arte de ser bom, diz Mário, mas ao coração prudência e cautela ajunta. Quem todo de mel se unta, os ursos o lamberão. Então, Mário. Então os poemas, eles têm esse tipo de espelho mágico, que se você perceber, os 2 primeiros versos, eles se espelham nos 2 últimos e faz um fechamento de ouro, e é um recurso muito usado pelos grandes clássicos do helenismo, né? Da sabedoria dos livros, ele diz pra gente: não penses compreender a vida dos autores, nenhum disto é capaz, mas à medida que vivendo fores, melhor os compreenderás. Ele faz uma antítese dentro do poema. E da felicidade, quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz, em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Em 66 ele publica a Antologia Poética, organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campo, pela editora do autor do Rio de Janeiro. Recebe com esse livro o prêmio Fernando Quinaglia para o melhor livro do ano por essa antologia. No dia 25 de agosto, o poeta que não entrou na Academia Brasileira de Letras foi rejeitado. Se lembra do poema dele? Eles passarão, eu passarinho. Ele é saudado numa sessão da Academia Brasileira de Letras por Augusto Meia e Manuel Bandeira. Este, Manuel, recitando poemas de Quintana. Quintana gostava de dizer que descobriu Porto Alegre como quem descobre os segredos de uma mulher. A cidade é ele. E suas frases, suas tiradas sobre o cotidiano se misturam com o clima da cidade. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Sempre viveu em hotéis. Era o jeito de estar só, acompanhado. E sussurrava: moro dentro de mim mesmo. Quem faz um poema, abre uma janela. Quem faz um poema, salva um afogado. E continuamos com as andanças e errâncias de um poeta que não entrou para a Academia Brasileira de Letras. Mário Quintana, o poeta das reticências. No dia 30 de julho, nos seus 60 anos, nós estamos em 1966, ele nasceu em 1906, Paulo Mendes Campo publica em sua coluna na revista Manchete uma carta a Mário Quintana, onde Paulo Mendes Campo diz o seguinte:
alguns dos teus poemas e muitos dos teus versos não precisam estar impressos em tinta e papel. Eu os carrego de cor. Às vezes, brotam espontaneamente de mim, como se fossem meus, diz Paulo Mendes Campos. De certo modo, são meus, diz Paulo. E hás de convir que a glória maior do poeta é conceder essas parcerias anônimas pelo mundo. Em 67, ele recebe o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Ele que não era filho de Porto Alegre, ele era filho de Alegrete. Em 68, é homenageado pela prefeitura de Alegrete com uma placa de bronze, onde foram pedido a ele, ó, queremos uma frase para colocar numa placa de bronze. Ele disse, um poema, uma frase? Ele soltou a seguinte frase: não, um engano em bronze é um engano eterno. Então o prefeito pegou essa frase e está lá na placa, lá, o engano em bronze é um engano eterno. Falece então seu irmão mais velho, grande amigo de Mário, Milton Quintana. Em 73 ele reúne os aforismos do Caderno H e sai o livro Caderno H, em prosa, da editora Globo. A respeito desse livro, diz o grande Paulo Ronay: espetáculo da melhor prosa que se escreve entre nós. Provam a utilidade da poesia e dos poetas. Vejamos desse livro um texto dele, um aforismo chamado Da Relativa Igualdade, do Caderno H de Mário Quintana. Democracia? Ele pergunta e responde: democracia dará a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um. Em 75, publica Pé de Pilão, poesia infanto-juvenil. Na introdução de Érico Veríssimo, o anúncio do anjo Malaquias Quintana. Uma belíssima apresentação de Érico. Ele diz o seguinte: descobri outro dia, não foi isso, Mário, que ele disse? Descobri outro dia que Quintana, na verdade, é um anjo disfarçado de homem. Às vezes, quando ele se descuida ao vestir o casaco, suas asas ficam de fora. Ah, e como anjo, seu nome não é Mário, e sim Malaquias, disse Érico Veríssimo na apresentação do livro. Em 76, ele publica Apontamentos de História Sobrenatural. Alguns críticos gostam muito desse livro e consideram esse um dos belos livros de Mário. Recebe a medalha Negrinho do Pastoreio, considerada a maior comenda do governo do estado do Rio Grande do Sul, quando ele completa 70 anos. Estamos em 1976. Em texto de abertura da obra, Mário avisa-nos: o fato é que nunca evoluí. Fui sempre eu mesmo. Alguns poemas e apontamentos que eu selecionei, reparem neles a marca do chamado poeta das reticências. Mário adora as reticências. Interrogações, um desses poemas. Nenhuma pergunta demanda resposta. Ele está com a... Cada verso é uma pergunta do poeta. E as estrelas, as flores, o mundo, são perguntas de Deus, diz Mário. E no seu poema O Autorretrato: no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco, diz Mário. E no seu poema Emergência, ele diz: quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas, pessoal, têm ritmo, para que as pessoas possam profundamente respirar. Quem faz um poema, brinca Mário, salva um afogado. Em Descobertas: descobrir continentes é tão fácil como esbarrar com um elefante. Poeta é o que encontra uma moedinha perdida, diz Mário. E um dos poemas que ficou muito famoso, um dia desse ele estava pregado por aqui: Guerra. Os aviões abatidos são cruzes caindo do céu. E ele diz uma vez: o poeta tem de criar ele mesmo a sua arte poética, mas não se cristalizar nela.
Aí seria então um poeta satisfeito. E um poeta satisfeito não satisfaz, diz Mário no livro, na entrevista para Edla no livro Viver e Escrever. Em 77, publica A Vaca e o Hipogrifo. No título, Quintana reúne um animal comum, a vaca, com outro fabuloso, o hipogrifo, que é uma espécie de monstro alado com cabeça de águia, garra de leão, metade cavalo, metade grifo. O poeta cria assim um conjunto estranho, a vaca e o hipogrifo, estabelecendo um enigma. O próprio poeta nos explica, dizendo o seguinte: ora, não foi isso que você disse, Mário? Sempre que há ali uns apontamentos espaços, nunca falta um João que me pergunte o que tem uma coisa com outra. Ora, é o mesmo que, vendo alguém no campo, uns animais, indagasse atônico, mas que tem uma vaca com um cavalo, ou um cavalo com uma ovelha, ou uma ovelha com a lagartixa, ou uma lagartixa com avestruz. Qualquer menininho sabe que não há nada mais natural do que isso. Só que eu, no meu caso, no meu campo de criação, aparecem por vezes hipogrifos, esses animais alados que ele dizia. Vejamos alguns trechos selecionados da Vaca e Hipogrifo de Quintana. Ele bota um trecho chamado trecho de carta. Se nunca nasceste de ti mesmo, dolorosamente, na concepção de um poema, estás enganado. Para os poetas, não existe parto sem dor. E em Andanças e Erranças, ele disse uma coisa belíssima. O que os santos têm de mais sagrado, disse Mário, são os pés. Por isso os antigos fiéis lhos beijavam os pés dos santos. Pois os santos estáticos, esses que jamais andaram errando pelo mundo, os próprios anjos desconfiam deles, disse Mário. Em 80 ele publica Esconderijos do Tempo. Leiamos os poemas desse livro. Diz Mário: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. A vida é bela e anda nua, mas é vestida pelo seu desejo. Há na vida tantas coisas e um só olhar. Neste último bloco, o poeta moçoroense Cláuder Arcanjo continua nos falando da vida e de tantas outras coisas do olhar de Mário Quintana e deixa algumas mensagens desse poeta para todos nós. Em 81, publica a nova antologia poética. Em 82, Mário recebe o título de doutor honoris causa concedido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 83, Fausto Cunha publica os melhores poemas de Mário Quintana. Fausto, que era considerado um dos maiores entendidos da obra de Mário Quintana. O prédio, na época, em 83, do Hotel Majestic, foi tombado como patrimônio histórico do Estado em 1982. Por quê? Porque Mário morou nesse hotel de 68 a 80. Hoje lá é a Casa de Cultura Mário Quintana. Em 84 ele publica mais um livro infanto-juvenil, O Sapo Amarelo. Em 86 ele é escolhido como patrono da 31ª Feira do Livro de Porto Alegre. Até hoje uma feira tradicional de rua lá em Porto Alegre. Dá-se o lançamento do livro, ele está nos 80 anos, nós estamos em 86, do livro 80 anos de poesia, nos 80 anos do poeta. Publica Baú de Espantos. Aliás, os títulos de Mário são belíssimos, né? Baú de Espantos. E eu selecionei um livro desse baú, um poema desse baú. Invitou-se ao voyage. Se cada um de vós, ó vós outros da televisão, vós que viajais inertes como os defuntos no caixão. Quem assiste televisão, para Mário, é um defunto no caixão. Se cada um de vós abrisse um livro de poemas, faria uma verdadeira viagem. No livro de poemas se descobre de tudo mesmo, inclusive o amor e outras novidades. Em 87, publicação do livro de crônicas Da Preguiça como um método de trabalho, na Editora Globo. E também sai o seu livro de poemas Preparativo de Viagem, pela Editora Globo.
Desse livro eu selecionei um poema chamado O Poeta. Venho do fundo das eras, quando o mundo mal nascia, sou tão antigo e tão novo como a luz de cada dia. Então Mário tem uma riqueza rítmica que ele não perde ao longo da obra, mesmo quando ele abraça os aforismos. Outro poema desse livro. Quem disse que eu me mudei? Pergunta Mário. Não importa que a tenham demolido. A gente continua morando na velha casa em que nasceu. E ele dedica um poema ao adolescente. Ele diz, adolescente, olha, a vida é bela e anda nua, vestida apenas com o teu desejo, diz ele para o adolescente. Em 88 publica Porta Giratória, um livro de prosa, pela editora Globo. É hora de conhecer um texto belíssimo dele chamado Cujas Canções. Cujas Canções, diz Mário. É costume cada um colocar sua profissão ou títulos nos cartões de visita. Ora, quem escreve estas linhas já recebeu alguns títulos de generosidade de seus conterrâneos. Escolher um só seria indelicadeza com os outros proponentes. Quanto a mim, sempre fui de opinião que bastava o nome da pessoa, sem a vaidade de títulos secundários. Mas eis, aí começa Mário, eis que a minha camareira fez-me cair em tentação. Dá-se o caso que saiu a edição do meu livro Canções, ilustrado por Noêmia, e que ao ser noticiado por Nilo Tapecoara, na sua coluna Bric-a-Brac da Vida, este o publicou com o meu retrato de Mário, em 2 colunas, e abaixo do mesmo, uma notícia que assim principiava, com a primeira linha impressa em letras maiúsculas. Mário Quintana, vírgula, cujas canções, etc, etc. Ora, na manhã daquele dia, ao servir-me o café da manhã, Ciá Balbina não podia ocultar o orgulho que lhe causava o seu hóspede e repetia, cujas canções, hein? Cujas canções. O seu maior respeito era devido, sem dúvida, àquela misteriosa palavra, cujas. E não sei, diz Mário, não sei se eu resistirei à ideia que me inspirou Ciá Balbina imprimir meu cartão de vida assim, Mário Quintana, cujas canções. Um gozador de marca maior. Em 89 publica A Cor do Invisível, um dos mais belos títulos de Mário, A Cor do Invisível. Deste livro eu selecionei os rios. Há na vida, pessoal, tanta coisa, não é, Mário? Tanta coisa em um só olhar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Em 90 publica Velório Sem Defunto, um livro de poemas. Em 94 publica Sapato Furado. E nesse mesmo ano falece, no dia 5 de maio de 1994. E eu queria deixar, pessoal, algumas mensagens de Mário. E eu vou passar a palavra para você, né, Mário? Mário, em Porta Giratória, disse, o criador, seja ele um romancista, seja ele um cineasta, um pintor, um poeta, não cria coisa alguma. E no mundo onde todas as coisas já existiam, o verdadeiro criador se limita apenas a mostrar tudo aquilo que os outros olhavam sem ver, adverte Mário. Em respeito à memória de Mário Quintana, o que eu chamo de o mago da complexa simplicidade, encerremos com um poema que ele chamou o último poema da sua obra Preparativo de Viagem. Ele disse o último poema. Enquanto me davam a extrema-unção, eu estava distraído. Ah, essa mania incorrigível de estar pensando sempre em outra coisa. Aliás, tudo é sempre outra coisa. Segredo da poesia. E enquanto a voz do padre zumbia como um besouro, eu pensava era nos meus primeiros sapatos, que continuavam andando, que continuam andando, até hoje, pelos caminhos deste mundo. E eu encerro dizendo o seguinte, os sapatos eu não sei, viu, Mário? Eu não sei, tenho que melhor pesquisar. Mas os poemas de Mário, meus amigos, seus quintanares, estes sim, continuam andando até hoje pelos caminhos deste mundo. Muito obrigado.
Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.